Bom, pessoal, eu vou falar para vocês sobre transmissão de calor, tá? Então, como eu disse na aula, nós temos três formas de transmitir calor, ok? A primeira é a condução, a segunda é a convecção e a última é a irradiação. Ok? Por condução, o calor é conduzido por contato, tá? Então suponha que nós tenhamos aqui uma barra de ferro e nós começamos a aquecer a ponta dessa barra de ferro, tá? Suponha que isso aqui é uma vela, tá? Começa a aquecer aqui. Essa vela vai começar a aquecer por aqui e a temperatura vai começar a aumentar por causa desse calor que está sendo fornecido pela vela. Ok? E aí a temperatura aqui aumenta. Essa temperatura aqui vai aumentando aqui, vai também aumentando para o lado aqui. Então esse aquecimento ele é feito por gradiente, tá vendo? Ele vai sempre estar mais quente aqui do que no restante. E aí essa temperatura vai aumentando ao longo da barra, tá? Esse é o calor por condução. Então aqui sempre vai estar mais quente do que o restante da barra. Ele vai conduzir calor. Você consegue fazer um experimento na sua casa de calor por condução ao você encostar em alguma superfície que está fria, tá? Então tente encostar, por exemplo, numa mesa ou em uma cadeira de metal na sua casa. Quando você encosta nela, você sente que ela está fria, né? Essa sensação de frio é porque a temperatura dela é menor do que da sua mão. Porém, com o tempo você vai perceber que, devido ao calor, que é a troca de energia térmica entre a sua mão, que tem mais temperatura, para aquela superfície fria, que tem menos temperatura, vai fazer com que a temperatura deste objeto que você está tocando aumente e a temperatura da sua mão, da superfície da sua mão, diminua. Isso vai acontecer até que elas cheguem na mesma temperatura. Essa mesma temperatura é chamada de equilíbrio térmico, né? O ponto no qual os dois objetos vão estar na mesma temperatura. Nesse ponto você já não vai ter mais nenhuma sensação de frio. Por quê? Porque não tem temperatura diferente para que você sinta. Então o seu corpo só consegue perceber temperaturas diferentes. E a temperatura da sua mão, né, o calor foi trocado por meio de condução. Outra forma é a convecção. A convecção acontece quando a gente tem uma troca de massas de gás de diferentes temperaturas. Então, por exemplo, vamos supor aí o exemplo do gás quente, né? O ar quente. Quando você tem o ar quente ele é menos denso do que o ar frio. Logo, esse ar quente sobe. Por que ele sobe? Vocês ouviram a vida inteira isso, que o ar quente sobe, porque é menos denso, né? E sim, ele é menos denso, por isso ele sobe. O ar frio, que é o ar que desce, é mais denso. Correto. Essa troca de ar que acontece do mais quente subir para o mais frio descer é chamada de convecção, tá? É a razão pela qual nós temos os ares condicionados instalados sempre em locais altos, em locais que estão perto do teto, porque tem mais eficiência. O ar frio de lá desce e o ar quente de baixo sobe. Esse fenômeno de trocas de ar é chamado de convecção, tá? E a irradiação é a terceira forma de transmitir calor, que acontece quando você tem um corpo à distância, fazendo com que o outro sinta aí o calor emitido. Exemplo, o Sol, o aquecimento que a nossa estrela, né, o Sol, faz conosco aqui. Ela está emitindo radiação. Essa radiação na forma de luz, né, tanto infravermelho quanto em outras frequências, é emitida por nós por meio da radiação eletromagnética. E essa radiação eletromagnética nos aquece, tá? Então nós aqui, pessoas, estamos recebendo essa radiação solar. Não só do Sol, mas qualquer outra fonte de energia ou fonte de luz, né, fonte de calor que esteja emitindo para nós. Então pode ser uma fogueira, pode ser uma lâmpada,
O nosso próprio corpo está emitindo temperatura, né? Inclusive essa é a razão pela qual a gente consegue usar os medidores de temperaturas assim quando a gente entra na escola ou em outros estabelecimentos. Aquele medidor de temperatura, ele consegue captar a radiação infravermelho que o nosso corpo emite, o calor que o nosso corpo emite. E aí ele consegue medir e te dar um valor em temperatura disso.